Bueno, Bem, meus concidadãos, compareço aqui. Parece que matei alguém, não é? Meu Deus, olha a confusão que se armou. Fiquem tranquilos, porque vou explicar tudo e para que vocês vejam com total clareza e total transparência o que aconteceu e o que eu fiz, que não foi diferente do que fiz durante toda a minha vida como profissional. De qualquer forma, também digo para vocês que aqui quem não quiser ouvir, não vai ouvir. Quem não quiser entender, não vai entender. E quem quiser insultar, vai insultar. Falo neste vídeo para quem aguenta mais do que os 20 ou 30 segundos de um vídeo do TikTok Gauss, para pessoas que, insisto, querem entender e os que não querem, bom, vão embora o quanto antes, vão xingar e vão continuar com essa ideia já enraizada na cabeça. De que aqui tem um tema de traição, de que não sei o que, tudo isso, né? Vamos lá, vou começar e contar tudo. Bem-vindos, madridistas, tudo bem? Como vocês estão? Antes de mais nada, vou mostrar este vídeo para vocês e vou fazer uma pergunta antes, que é a seguinte. Me digam se estão comprando a minha opinião com este vídeo que é de ontem mesmo. Eu fiz esse pequeno resumo, o vídeo é mais longo, mas isso está em um reel mais curtinho que coloquei hoje de manhã, mas insisto, o vídeo é de ontem. Me avisem se estão comprando minha opinião, porque se estiverem, estão fazendo isso muito mal. E aí, o que querem que eu diga? Gosto do que o Florentino me oferece, mas não sei o que o outro dirá. Esses 4 nomes seriam linhas vermelhas, e adoraria perguntar isso para ele. Eu adoraria que alguém que pudesse entrevistá-lo, bem, o próprio Florentino, perguntasse isso para ele. O que o senhor vai fazer? O que o senhor vai fazer com o assunto Negreira e, por extensão, com o Laporta, com o senhor Tebas, e como estão falando muito dele, com o senhor Miguel Ángel Gil. Eu, com esses 3, coloco o Negreira e o Laporta juntos no mesmo pacote do Negreira, eu, como sócio e torcedor do Real Madrid, mas principalmente como sócio, porque posso votar, não quero ouvir outra coisa que não seja oposição absolutamente frontal. Eu já sei de que lado o Florentino está agora em todos esses assuntos. A inimizade com Miguel Ángel Gil, do Atlético de Madrid, que não queremos ver nem pintado, o caso do Laporta, do Negreira e, claro, o do Tebas. E aí, o que vocês querem que eu diga? Eu gosto do que um dos candidatos me oferece, que é o Florentino, mas o outro eu não sei o que vai me dizer. Eu quero que falem comigo e me digam nesse processo eleitoral. Perguntaria a esse senhor por que não é tão contundente com ambos. Ou seja, se esse senhor traz ótimas ideias e uma contratação incrível, parece promissor, mas depois diz que o caso Negreira deve ser esquecido ou não precisa avançar com o dossiê, UEFA e FIFA, ou que tem que se acertar com Tebas e esquecer, ou que o Miguel Ángel Gil é um cara legal e tal. Não aceito isso. E continuo sem aceitar isso. Estão me comprando muito mal. Estão me comprando muito mal, porque no ABC de quando te compram, não no ABC do Florentino do jornal, ou seja, as linhas mestras de quando querem te comprar. A opinião então é, não opine sobre isso, ponto número 1, e não fale sobre isso aqui, ponto número 2. Bom, então no vídeo de ontem também, eu respondo, e contei isso é de algumas horas atrás. A empresa de Henrique Riquelme, o rival de Florentino, demite 2 ex-dirigentes da Aldesa, a construtora que pagou ao esquema de Zapatero. E se entrarmos na notícia, diz o seguinte: Alejandro Fernandes e Miguel Lopes de Foronda, ex-CEO e ex-diretor financeiro da Aldesa, deixaram a Cox de forma repentina após o escândalo vir à tona. Aqui diz que a empresa de Riquelme demite esses 2 senhores. Li em outro lugar, talvez no Confidencial, que esses 2 senhores pediram demissão. De qualquer forma, é algo complicado, depois do que aconteceu ontem com Zapatero, a acusação do ex-presidente do governo da Espanha. Se esses 2 senhores tinham e tinham tudo a ver com isso, né? Com Henrique Riquelme foi possível agir rapidamente, mas são coisas que ficam aí. Vamos ver se ele apresenta a candidatura. São coisas que permanecem. Por que permanecem? Se estivessem me comprando de verdade, eu não teria dito o que disse nesse vídeo anterior e não teria comentado o outro assunto, porque isso prejudica a candidatura desse homem, não é? Bom, vamos lá, vamos para a cronologia.
Isso é o que aconteceu, certo? Outro dia vou compartilhar isso com vocês. Quando foi isso? No domingo, 10 de maio. Domingo, 10 de maio. Lembrem-se de quando acontece ou quando é a coletiva de imprensa de Florentino Pérez. Tive que cobrir aqui nomes, naturalmente, e coisas importantes, mas é só para que vocês vejam como. Essa produtora, uma produtora, entra em contato comigo e eu já estou, enfim, mais do que acostumado a ser contactado por produtoras, emissoras de TV, etc., para colaborar. Quando pedem para você colaborar uma única vez. Recentemente, na Real Madrid Televisão, falei várias coisas. Bom, faz alguns meses, onde eu disse uma série de coisas, aliás, que foram apagadas, que tiraram da Real Madrid Televisão. Mas foi só uma vez. Se a Real Madrid Televisão, na época, tivesse me dito: olha, Miguel, queremos que você faça uma série de programas para nós, uma série de colaborações, mais de uma e tal. Então teríamos falado sobre dinheiro. Naturalmente, quem trabalha de graça tem uma família para sustentar, etc., não é? E além disso, eu já sou jornalista e estou nos meios de comunicação, apesar de muita gente me conhecer. Nos últimos 5 anos, pelo canal. Mas eu estou aqui nessa área desde, pelo menos, falando no rádio, ano 2000, 2001. Bom, uma produtora entrou em contato comigo, como eu disse, insisto, apaguei os nomes, porque obviamente, né, é uma questão óbvia. E me diz o seguinte: domingo, 10 de maio, coletiva de imprensa de Florentino Pérez, terça-feira, 12 de maio. E me diz: olha, é para um programa do Madrid para falar sobre a atualidade do Real Madrid. Amanhã me liga e eu te conto. Ok, mas é que vai começar ou já está em andamento? Pergunto. E aí não, continua a conversa. Não, vai começar na próxima semana, tá bom? Bom, no dia seguinte, segunda-feira, tive uma conversa telefônica. Vocês não vão reclamar que eu não estou sendo transparente aqui, né? Uma conversa telefônica com uma pessoa da produtora e depois trocamos mensagens no WhatsApp, que é quem tinha que marcar comigo, né? E ele me diz: olá, Miguel, sou fulanito. Aqui está o endereço, Rua não sei das quantas, na quarta-feira, dia 13 a 1h. Ele me disse isso na segunda, 11 de maio, certo? Segunda-feira, 11 de maio. Florentino não falou. Preciso lembrar vocês de uma coisa. Quando o Florentino fala, quando o Florentino convoca a coletiva de imprensa, na terça-feira, algumas horas antes de dar a coletiva, ele pega todos nós absolutamente de surpresa. A todos. Quando é que eu pergunto aqui: ei, mas quem faz isso? Não, uma associação de madridistas, segundo a produtora. Eles me ligam e dizem: Miguel Serrano, uma série de programas. Ok, não é só um, é uma série. Quanto? Pois é isso. Poxa, normal, é o que eu fiz durante toda a minha vida. Absolutamente. E uma coisa muito importante. Não me dizem: você tem que fazer um post. Nem me dizem o que eu tenho que falar nesse post. No Twitter, no Instagram, no Facebook ou onde for. Me dizem: programas para falar do Real Madrid. Ponto final. Beleza? Eu juro pelo meu filho. Bom, então, claro, me chamam na segunda-feira para ir na quarta-feira, a 1h, gravar nesse lugar, e na terça temos a coletiva de imprensa do Florentino. E a minha ida à coletiva de imprensa do Florentino é absolutamente genuína. Dizendo: mas o que esse homem está dizendo? Ele tem razão em muitas coisas, mas, o que esse homem está me contando? Quer dizer, bom, enfim, você já viu, né? Vocês já viram minha reação. Não gostei. Porque alguns vão pensar que eu já estava me posicionando. Olha, eu no mês de janeiro perdi muitos inscritos. E no total, desde janeiro até agora, foram mais ou menos uns 1.300 mais ou menos, né? Claro, é complicado. Mas eu sempre disse aqui que eu não posso dizer o que as pessoas querem ouvir, me desculpe. E insisto, quem me viu naquela coletiva de imprensa do Florentino, me viu reagir de uma maneira genuína e, além disso, de forma coerente.
Assim como eu tinha feito vídeos anteriores sobre o Florentino, arrume o vestiário, cara, ou então vá embora, porque, enfim, você fez coisas muito boas pelo Real Madrid, mas a gestão esportiva nos últimos 2 anos não foi boa, né? Eu já tinha essa linha. Bom, vou mostrar para vocês por curiosidade só um momentinho que está por aqui. Olha, minha perda de inscritos. Isso aqui é de, reparem, outro dia na coletiva de imprensa do Florentino, tá? Perdi ali, em um dia, uns 100, quase 140. E esses aqui são de ontem, esses são de ontem, esses são de ontem. Ou seja, para onde isso vai, né? A setinha para baixo, a linha para baixo é das últimas horas. Não compensa para mim, não compensa ficar nessa posição, né? Para quem vier dizer agora que eu tô falando o que me mandam falar, né? E na verdade, e agora vou explicar também porque não compensa para mim, por exemplo, não apoiar o Florentino. Bom, vou gravar na quarta-feira, dia 13 lá, e claro, a primeira coisa que fazemos ao chegar é comentar. Olha, a coletiva de imprensa do Florentino de ontem, meu Deus e tal. Olha, não me dizem nada. Continuo sem saber quem são os do Código Real. Continuo sem saber quem são. Eu só falo com a produtora. Juro de novo, filho. Só falo com a produtora. E me dizem nada. Falar sobre o que aconteceu ontem com Florentino. Eu, quando a câmera liga, poderia ter dito: Florentino é sensacional, porque... E aí teria ficado por isso mesmo. Teria ficado por isso mesmo. Aí habría. Outra coisa é, não sei quantos posts já tinham feito ou o que for, mas eu disse o que disse porque era o que eu pensava. Aliás, isso não foi naquele dia, isso foi ontem quando gravamos também. Cito Pedro Morata, de quem disseram, aliás, que apoia Riquelme através de um site e não sei o quê. E Pedro Morata, nesse programa, gravando para Código Real, quando estive ontem com Fran Carrillo, aliás, Fran Carrillo, que também está lá, me contando coisas que já tinha me dito no meu canal sobre Florentino. E em que eu, em algumas delas, eu não concordava com Fran, e em algumas continuo não concordando com Fran. Fran Carrillo, que nesse caso realmente é muito direto com Florentino, mas ele vem fazendo isso há muito tempo. E quem acompanha o canal já viu isso, mas é que eu venho conversando com o Fran, colaborando com ele faz quanto tempo? Há mais de 1 ano e meio, quase 2 anos, 1 ano e meio. Bom, pois nesse mesmo programa, se dizem que esse Riquelme apoia Pedro Morata, que eu não faço ideia, eu desço a lenha no Pedro Morata. Eu digo, esse cara escreveu artigos lamentáveis contra o Vinícius, é um sem vergonha e tal. Ninguém me fala nada. Ninguém me fala nada. Não me dizem absolutamente nada. Outra coisa é a linha editorial. E agora estou falando de linhas editoriais. Digo isso porque tem gente fazendo vídeos no YouTube sem entender meios de comunicação ou jornalismo, mesmo sem nunca sair do quarto. Não é preciso entender de jornalismo para saber se comunicar, mas para se mover nesse meio, sim. Mas enfim, como eu disse, juro para vocês que eu não falei com eles, ou seja, com o pessoal que organizou o Código Real, eu só falo com a produtora, que não me exige nada. E talvez eu esteja sendo ingênuo, porque claro, agora o El Confidencial publica sobre o Haaland e sobre o Klopp, e mais alguém também. Já podiam ter me contado se eu estivesse na candidatura deles ou fosse pago por eles. Porra, por que fácil seria me dizer, Miguel, vaza a história do Haaland e do Klopp, vai falando disso. Que fácil, né? Porra, então ou estão me pagando mal ou não sei. Bom, eu não falei nada sobre Haaland e Klopp, por quê? Porque eu não sei, porque eu não falei com ninguém, absolutamente ninguém. Eu só falei com a produtora, e a produtora é uma empresa, e um grupo de pessoas paga uma quantia para produzir, produza isso para mim. E eles produzem e me ligam. Ei, você quer? Certo, mais de um, você me paga, ok? É assim que isso funciona. Bom, além disso, outra coisa, vocês não vão me ver nesses vídeos. Não vão me ver nesses vídeos dizendo absolutamente nada, nesses vídeos de Código Real. Sobre pedir voto a alguém. Nada disso. Vocês podem ver, tem os programas longos e tem os posts. Eu não estou pedindo voto nem para Florentino, nem para Henrique Riquelme. Volto a este vídeo, aquele que mostrei para vocês no começo.
Na verdade, estou falando das linhas vermelhas desse senhor, pelas quais, se ele não for contundente, não vai ter meu voto, mas é que ainda não ouvimos ele falar sobre isso. Deixo isso claro naquele vídeo, certo? Sobre a linha editorial dos meios de comunicação. Claro que eles têm. Veja, Fernando Garia, por exemplo, é um bom jornalista do jornal El País, da cadena SER, sobre a questão do Zapatero, que poderia se pensar que a linha editorial, bom, poderia se pensar, não, é assim mesmo. Da SER e do Edu e do jornal El País é de, vocês já sabem o que é. Bom, então esse senhor diz, olha, as pessoas que disseram que isso vem do sindicato esse de Manos Límpias e não da promotoria anticorrupção, mentiram. Isso é muito sério, a decisão é muito séria, tal e coisa. Apesar da linha editorial do meio, há jornalistas com diferentes níveis de independência. Lembro que naquele programa, vejam só, do programa La Tuerca, do Pablo Iglesias de anos atrás, ia gente de direita lá para falar, pessoas que estavam nas antípodas. Não tinha, quer dizer, só porque iam lá e eram pagos, já vamos pensar que então pensavam igual ao Pablo Iglesias? Não. Eu vou continuar indo com esse pessoal do Código Real, porque o pessoal da produtora me trata muito bem, porque não me dizem o que eu tenho que dizer lá e porque eu já combinei com eles uma série de programas, claro. E vocês vão me ouvir lá dizendo exatamente o mesmo que eu digo no meu canal, exatamente o mesmo, exatamente o mesmo. E quem me disser não, Miguel, é que aí você está dizendo uma coisa e outra, que me traga as provas. Não é assim, estou dizendo exatamente a mesma coisa. Isso vem de mim, de como eu processo a informação e da minha pura e inabalável opinião. E é preciso diferenciar uma coisa. Quando eu trabalhava na Bem Sports, na televisão espanhola ou na La Sexta, aí sim me impunham coisas, me impuseram coisas, mas é diferente. Você está em uma empresa onde é assalariado e te dizem: cuidado, cuidado, não diga certas coisas porque amanhã você está na rua. Claro. Como eu ia me arriscar na TV espanhola quando estava lá? Não tinha mulher nem filhos, mas ninguém quer perder o emprego. Como arriscar na La Sexta e na Bem Sports? Então, Miguel, cuidado com o que fala. Ouvi isso 2000 vezes. Atenção ao comentar sobre o Paris Saint-Germain, pois os donos da Bem Sports também são proprietários do clube. E eu nem pensava nisso. Às vezes eu chegava perto do limite, passava um pouco do que era permitido, mas nem me passava pela cabeça, porque eu tinha e tenho uma esposa e um filho. E eu não queria complicar a minha vida, claro. Mas insisto, isso é diferente. Em colaborações pagas, amanhã podem dizer, você não precisa falar isso. Eu pego, digo, me paga pelo que eu já fiz e vou embora. Claro, claro, é assim que isso funciona. Eu iria para a TV do Real Madrid? Claro, se me convidarem ou pedirem, eu vou. Mas, como já disse, já fiz isso antes. Fui à TV do Real Madrid. Miguel, o que pensa sobre os árbitros e o caso Negreira? E eu me lembro, isso foi há alguns meses, que nessa... O que você acha sobre o tema dos árbitros? E depois eles transmitiam. Eu disse, olha, eu disse o mesmo que digo no meu canal. Olha, que o Florentino, até pouco tempo atrás, era amiguinho de quem? Dije lo mismo que digo en mi canal. Por que não entramos de cabeça nisso? Por que não? Falei isso na TV do Real Madrid, mas eles só usaram o trecho que quiseram e essa parte ficou de fora. É que aqui, de verdade, vamos ver se vocês acham também que os que são pagos pela TV do Real Madrid também são pagos por eles. Mas por que essa Gestapo? Por que essas SS? Por que essa jihad madridista de querer nos matar agora? Tem gente que diz que, e eu estou reconhecendo aqui, eu estou sendo pago para fazer isso. Claro, mas volto a dizer, porque depois as pessoas vão pegar trechos pequenos por uma produtora. Eu não conheço quem faz o código real, tudo isso que acabei de contar, né? Mas existem os bons e os maus, e nos colocaram nesse papel de maus, né? Nos colocaram nesse papel de maus. Nos colocaram nesse papel de maus. Vocês sabem de uma coisa? Que eu tenho tudo aqui bem preparado e tudo mais. O Florentino me pagou. Claro que o Florentino me pagou. O Florentino me pagou, olha, faz alguns anos, olha, e se ele tivesse me dito de novo, se ele tivesse me oferecido algo de novo, talvez eu teria aceitado. Mas por que não? Eu apresentei por 2 anos seguidos a gala da Fundação Real Madrid.
Isso é de 2012. Eu também tinha apresentado a de 2011. Tudo bem? Boa noite. Isso precisa ser melhorado? Ali está Florentino. Meu Deus, quanta possibilidade traz o Nessun Dorma. Impressionante. Uma música que toca antes de cada partida no Bernabéu e arrepia. Que começo para essa cerimônia. Pois ali estava eu com Florentino e ele me pagou. De qualquer forma, como eu dizia, para mim compensa mais me posicionar a favor da candidatura. Com Florentino. Mas volto a repetir a mesma coisa. É que Florentino é... Deixa eu ver se eu pego de novo o fio da meada que eu quero aqui com Florentino. Isso mesmo. Isso compensa mais para mim. Mas é que eu não pedi voto nem para Florentino, nem para Riquelme. De jeito nenhum. E por que isso compensaria mais para mim? Porque Florentino está me dizendo que com o novo modelo societário do Real Madrid, ele está me dando, a mim que sou sócio, 100 mil paus. Caramba, 100 mil paus. Pensando no futuro, digo, não, quero que Florentino ganhe. Mas não quero isso. Quero que Florentino explique como fará, pois tenho dúvidas. Naturalmente. Florentino não explicou direito no início, e muitos sócios, como eu, têm dificuldade de entender. É que eu, minha cota de sócio, ou seja, minha participação no Real Madrid, que sou sócio, desde que meu pai, por sinal, me levou ao Bernabéu quando eu tinha 3 anos. Ele me tornou sócio nessa idade, ou um pouco mais velho. Falo isso para quem questiona se você é madridista. Eu sou madridista desde que me entendo por gente, desde a primeira vez que fui ao Bernabéu, e sou sócio há muito tempo, claro. Já tenho 47 anos, quase. 48. Imagina, pelo menos uns 45 anos. Em breve completarei 50 anos como sócio. Em breve. Em alguns anos, né? Mas enfim. Poxa, então fico com os 100 mil e penso, para que vou me comprometer com o outro, né? De qualquer forma, eu digo para vocês que colaboro com todo mundo que me pede. Olha, com Ciro eu colaborei. Ciro, oi, tudo bem, tudo bem? Quer vir um dia? Beleza, fui um dia com Ciro Lopes. Beleza, ok. Quer vir outro dia? Poxa, Ciro, quantas vezes? Não, mais vezes? Toda semana? Tá bom, ok. Então ele te paga. Nem precisa pedir, né? Pois eu fui com Ciro e o Ciro me pagava. Estou com o pessoal do Lurré Esperado aqui. É que eles são gente muito boa. Em Miami, com os caras da Lubox TV, eu me divirto muito com eles. Comentando sobre a Copa do Mundo e temas de futebol. Ei, Miguel, você vem? Vai colaborar? Perfeito. Pois é a mesma coisa. Eu falo isso para quem pensa, né? Ah, é que Miguel não sai desse quarto para fazer o canal dele e não colabora com ninguém. E que coincidência, agora ele colabora com esses. Eu vejo ele colaborando com pessoas faz muito tempo mesmo. Mas enfim, e vem aí coisas para a Copa do Mundo, também digo para vocês, vem coisas para a Copa do Mundo. Por isso estou muito feliz e depois eu conto para vocês o que é. De qualquer forma, já para terminar, que já são mais de 20 minutos, eu digo que essa vai ser a primeira e única vez que vou falar sobre isso. Acho que já expliquei. Quem chegou até aqui deve entender. Talvez eu não tenha convencido todos, mas... Olha, ele está loiro, Rubiales, nessa foto. E a Ana Botella. Talvez eu não tenha convencido todo mundo, tá? Mas pelo menos já agradeço por terem chegado até aqui e terem ouvido. E que entendam a minha versão. Se mesmo assim continuarem pensando o que já pensavam, fantástico. Fantástico? Mas pelo menos eu vou agradecer por isso. Não quero que quem viu isso por 2 ou 3 segundos no começo diga, você é um vendido, traidor, sei lá o quê, e fique latindo e zurrando, né? Então, quem quiser entender e quiser ficar, que entenda e fique, e quem quiser xingar, vai acabar fazendo isso mesmo. Muito obrigado e a gente se vê no próximo. Tchau!